Brian Griffin é um dos personagens mais responsáveis em Uma Família da Pesada. Isso até ele se apaixonar por alguma mulher, porque simplesmente ele se transforma em um dos maiores babacas de todo o show, que é capaz de fazer literalmente tudo para levar uma delas para a cama. Isso vai desde comprar um anel super caro até fingir ser um cachorro comum só para pegar uma mulher de fuzileiro. E é por isso que no vídeo de hoje vamos ver as 5 piores coisas que o Brian fez para pegar uma mulher. Esse é o marido da mulher com quem estou transando. Eu só finjo ser o cachorro dele e quando ele sai para trabalhar, eu mostro serviço. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. Pegou a mulher de um ex-fuzileiro. Quando Brian vai ao Lava Rápido, ele acaba conhecendo uma garota e logo dá em cima dela. Com isso, consegue um encontro e a leva para a cama. Após o ato, alguém chega em casa. Acontece que essa mina é casada e a pessoa que chega é seu marido, um ex-fuzileiro muito violento. Ela revela que ele ficou assim por não ter recebido créditos por ter matado Osama Bin Laden. Brian fica com o boga na mão por ter pegado a mulher de um ex-fuzileiro e por isso, quando ele chega no quarto, Brian pensa rápido. Começa a agir como se fosse um cachorro comum, fazendo o marido acreditar que sua esposa havia adotado um cachorro. Opa, acho que alguém andou comendo lixo nessa casa. Com isso, a mulher propõe que se Brian continuar fingindo ser um cachorro comum, os dois podem continuar se encontrando sem o marido dela saber. Brian, como um bom gado, ao invés de vazar, concorda com esse plano maluco. Assim, sempre que o marido saía de casa, os dois acabavam tomando banho juntos. Mas, depois de um tempo, o marido dela descobre que alguém estava se encontrando com sua esposa. Após ouvir uma mensagem de voz no celular dela, por isso, decide amarrar Brian e deixá-lo como um cão de guarda para proteger a casa. A mulher, não suportando mais a violência do marido, decide sair de casa e voltar para a casa da mãe em outra cidade, deixando Brian acorrentado no quintal. Por sorte, Stewie rastreia e encontra Brian preso na casa de outra pessoa. Por isso, ele chama Chris para recuperar o cachorro. Inicialmente, o ex-fuzileiro diz que não vai devolver, mas com a ajuda de Joe Biden, que reconhece o ex-fuzileiro como o matador do homem que os Estados Unidos disseram ser Bin Laden, Brian é devolvido à família. Seu marido é um fuzileiro? Mas o que é que tá acontecendo aqui? Comprou um anel de $10.000. Quando Brian vai ao shopping com a família, rapidamente se apaixona pela atendente da joalheria. Para impressioná-la, Brian diz ser alguém muito rico em busca de um anel que sirva para esquiar sem sair do dedo. Após o cachorro provar o anel e afirmar que serviu para ele, Shelby, a atendente, expressa interesse em sair com homens ricos, levando Brian a comprar o anel. Mesmo custando $10.000, Stewie alerta sobre a loucura, mas Brian lembra da política de devolução em até 72 horas. Ele diz que vai ficar com ela e depois é só voltar para devolver o anel quando ela não estiver trabalhando. E 3 dias depois, ao descobrir que Shelby não estava trabalhando, Brian decide devolver o anel. Contudo, ao procurar o objeto, descobre que Chris o havia comido, desafiado por si mesmo a engoli-lo, pensando ser uma porca de parafuso. Para recuperar o anel, decidem induzir Chris a fazer cocô, indo a uma loja de comidas saudáveis comprar cereais com fibras. Com isso, são bombardeados por recomendações feministas e, por isso, organizam um protesto feminista sem sentido para se livrar daquelas mulheres. Mas agora estamos muito perto de proibir o sexo nos Estados Unidos. Em seguida, vão até uma lanchonete para provocar diarreia em Chris, mas também não funciona. Brian, frustrado, começa a ofender Chris, que rebate dizendo que nada disso teria acontecido se ele fosse honesto com as mulheres. Em meio a trocas de ofensas, Chris sente vontade de ir ao banheiro, mas restam poucos minutos para o prazo de 72 horas acabar. Por isso, eles correm até a loja. Mas Chris não consegue chegar a tempo no banheiro e acaba fazendo suas necessidades ali mesmo, calabreando todo mundo de cocô, incluindo Shelby, que, para azar de Brian, estava trabalhando naquele momento. Olha a bomba! Oh, meu Deus! Eu quero fazer uma devolução, por favor. E quem sabe levar você pro jantar? Tentou pegar a amiga da Meg. Após Brian dar uma carona para Meg e suas amigas até a escola, ele percebe que uma delas esqueceu uma bolsa. Por isso, decide levá-la até elas.
Com isso, Brian acaba entrando no vestiário feminino e, sem querer, vê Patty se trocando, ficando surpreso com o corpo da garota. Por isso, ele vai até Stewie para contar o quanto ficou encantado com o corpo dela. Mas Stewie fala que o que Brian estava fazendo era algo bem escroto, pois a Patty ainda estava no ensino médio. Apesar disso, Brian não se importa e pede a Meg mais informações sobre Patty. Após descobrir seus gostos, ele vai até o shopping onde as meninas estão reunidas e começa a dar em cima de Patty, mencionando que fez vários ursinhos de pelúcia e planeja doar tudo para crianças com câncer. Rapidamente, Patty se encanta pelas falsas atitudes de Brian. Ao perceber isso, Meg puxa Brian para o canto e diz que o que ele está fazendo é nojento, pois Patty ainda é uma adolescente, e pede para ele parar. No entanto, Brian continua ignorando os conselhos e no outro dia aparece na escola depois das aulas e leva Patty consigo para ver as estrelas e fazer outras coisas. Patty questiona o motivo de ele ser tão legal com ela, considerando que outros rapazes não costumam ser devido à sua aparência. Brian responde que não é como os outros caras, destacando que vê a beleza dela por dentro, e por isso ele sugere que ela tire o suéter para mostrar essa beleza interior. Por sorte, Meg chega a tempo e impede que Brian vá até o fim com aquilo, explicando a Patty que Brian só está interessado no corpo dela e não demonstra nenhum interesse real nela como pessoa. Meg, gastei $18 nessa noite. Quer dar o fora daqui? Fugiu com uma mulher casada. Durante a festa da Bonnie, ela acaba vendo como era feliz há 10 anos, quando Joe não tinha deficiência, em comparação aos dias de hoje. Por isso, vai até seu quarto para chorar. Brian vê aquela cena e decide ir lá consolar a Bonnie. Após uma breve conversa, os dois acabam se beijando e o clima fica bem estranho. Por isso, Bonnie decide voltar para a festa antes que Joe sinta sua ausência. Já o Brian se sente culpado por ter beijado a mulher do seu amigo e não consegue dormir à noite. Por isso, decide desabafar com o Peter e pede para que ele não conte para ninguém. Peter promete não contar e diz que é ótimo em guardar segredos. Mas, no outro dia, durante uma noite de jogos, enquanto Peter tentava adivinhar os gestos do Joe no jogo da mímica, Peter acaba revelando que Brian beijou Bonnie. Espera, eu sei. Aquela noite em sua festa, Brian beijou Bonnie. Após saber disso, Joe passa a atormentar Brian e, usando sua influência na polícia, pede para que o carro de Brian seja rebocado. Depois, Joe se desculpa e paga uma bebida para Brian, mas acaba colocando sonífero e apaga o cachorro. Ele, então, coloca sapatos em Brian e posta o vídeo na internet. Com isso, Brian convoca uma intervenção para que seus amigos o ajudem a fazer Joe parar com a vingança. No entanto, a intervenção não sai como esperado, e todos acabam colocando a culpa nele e em Bonnie. Brian fica cansado de ver ele ser massacrado junto com Bonnie e decidem fugir. Mas no meio do caminho, o combustível acaba e Brian não tem dinheiro para abastecer o carro. Bonnie também não tem dinheiro, pois era Joe quem cuidava de tudo para ela. Por isso, decidem trabalhar em uma lanchonete até conseguir dinheiro para seguir a viagem. No entanto, os dois acabam brigando muito, com Bonnie dando um tapa na cara de Brian. Tempo depois, Joe encontra eles com a ajuda de um rastreador que Brian tinha na orelha e chama Bonnie para voltar com ele. Vendo que a vida com Brian estava pior do que a vida com Joe, Bonnie decide voltar para os braços de Joe, que antes de ir, dá um tiro no pé de Brian. E aí, Brian? Eu vim provar aquela torta de maçã que você me falou. Nossa, você foi baleado. Enganou uma mulher cega. Quando Quagmire organizou uma noite de mulheres deficientes no bar, Brian acaba se encantando por uma moça aparentemente normal. Com isso, ele dá em cima e a convida para sair. Ela se apresenta como Kate, e apesar da velocidade que Brian chegou nela, ela acaba aceitando sair com ele. Mas quando ela se levanta, Brian percebe que ela é cega, o que deixa o cachorro muito surpreso. Ele então decide aproveitar a noite levando Kate para o cinema. Depois, Brian a acompanha até sua casa e, ao tentar dar um beijo, ela ouve barulho de cachorro latindo. Isso deixa Kate irritada e ela revela que odeia cachorros, como Brian estava querendo pegar ela. Ele começa a mentir, dizendo que também odeia cães. Ele já poderia desistir aí mesmo, mas como estamos falando do Brian, ele decide fazer a garota mudar de opinião em relação a gostar de cachorro. Por isso, leva ela para um piquenique, finge salvá-la de uns assaltantes, mas ela diz que sabe lutar karatê e dá um chute no focinho de Brian, e fica achando que acertou um dos ladrões. Por último, finge levá-la para Paris. Depois de evitar Kate por um tempo, ela quer ir para a parte 2 do encontro, mas Brian continua se negando. Ela questiona por que ele não quer ter relações, e Brian fala que a respeita muito. Acreditando na atitude nobre do Brian,
Kate decide apresentá-lo aos seus pais. Desesperado, Brian pede ajuda a Stewie, que se veste de enfermeira, enfaixa Brian e o leva para o jantar. Lá, o Stewie conta que Brian ficou completamente queimado ao resgatar crianças de um prédio em chamas. Todos acreditam na história. E ao elogiarem Brian, ele começa a abanar o rabo, fazendo ele bater na cadeira. Com isso, Stewie tenta fazer o rabo do Brian ficar parado. Por isso, corta-o fora, usa o fogo da vela para cauterizar o ferimento e tenta aplicar morfina em Brian. Ele não deixa e começa a latir, revelando que era um cachorro. Kate descobre a verdade e deixa Brian por ele ter mentido. No dia seguinte, Brian fica muito triste e Stewie fala que Kate é cega e Brian só precisava usar outra voz para se aproximar dela. Brian acha uma excelente ideia e faz exatamente isso. Oh, meu Deus, eu não... Ei, dá uma olhada no Brian com a ceguinha. E esse foi o vídeo de hoje. Comente aí o que você achou. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!